Vamos lá. Fala, galera do Desconhecido. Fala galera do Desconhecido, e aí? Aqui é a Aline Cunha, Éder. Aqui é Éder, né, Hammermiller, né, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, daí Aline. Independente do espaço-tempo, né, que a pessoa esteja. Madrugada, até lá na quarta dimensão, quinta dimensão, onde você Exato. está. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, vai tentar aí debater sobre a futuro da ufologia, mas acho que antes de falar de futuro a gente tem que resgatar um pouquinho como... Inclusive essa parte do resgate, eu tenho uma dúvida que depois eu vou trazer aí sobre os teus primeiros contatos com a ufologia. Mas um contexto rápido, né? A ufologia ela teve um auge, embora hoje a gente esteja passando, parece que por um novo boom, né? Ali entre os anos 90 e 2000. E mesmo que já faça um tempo, ainda tem muitas pessoas que ainda tratam como piada, né? Ou só veem como teoria da conspiração, não levam como algo mais sério, né? Embora a gente hoje também tenha essa questão dos governos estarem, embora a gente também tenha a ideia de que isso seja talvez uma cortina de fumaça para alguma outra coisa, mas hoje a gente tem, né, vários arquivos aí sendo liberados por governos e tratando o assunto com um grau de seriedade talvez um pouco maior, né? Se é proposital por outros motivos, a gente não sabe, né? Não sei o que tu acha, mas eu acho que faz parte de uma cortina de fumaça. É, eu acho que, na verdade, acho que tudo isso faz parte de uma agenda. Agora, a Isso. agenda de quem, do que, não sei. Assim, porque tudo parece muito orquestrado, sabe? Tipo Sim. assim, lá nos anos 90 tivemos os grandes casos, começou com... Aqui no Brasil, né, começou o caso Varginha, né, Isso. aquele boom da ufologia. Embora a ufologia já tenha, né, digamos assim, um legado e um passado lá dos anos 80, né, começou lá nos anos 70, mas aí anos 80, que começaram os eventos. No caso Varginha, né, deu aquele boom, né? Sim. Então, e aí veio também o fenômeno, né, do chupacabras, né, que Sim. foi também, Muito né, que forte aqui no também, Brasil, né? Em vários locais, não foi uma região específica, né? Inclusive, eu tenho muito sim, medo do chupacabra. Eu eu lembro, também. cara, aparecia muito nos programas de TV, tipo Domingo Legal, tipo, tinham partes que falavam. Acho que até o Linha Direta, não sei se não trouxe uma vez também sobre Sim, isso. E aí sempre eles terminavam assim, tipo, e a criatura continua solta. E terminava, e tu ficava. E era de noite. Tu ficava, meu sim, Deus. era domingo de noite, tinha que acordar de manhã cedo para ir pro colégio. Tipo, Sim. eu tinha esse medo. Será que de Eu manhã, vou antes da encontrar. parada de ônibus, eu vou encontrar o Eu vou chupacabra? encontrar um chupa-cabra na rua. Exatamente. Eu também É, tinha muito receio disso. Tu citou ali de casos famosos no Brasil. A ufologia ela teve, né, como um padrão de muitas coisas, sua origem nos Estados Unidos, né? Então ela ficou famosa mesmo em função do Kenneth Arnold, né, que foi em 1947. Teve o caso do incidente Roswell, também foi no mesmo ano, né? Então a gente teve dois pontos ali. Inclusive, eu acho que o Roswell, assim, até eu ia te perguntar, não sei se quando tu iniciou o contato com ufologia, se teve algum caso que te impactou. No meu caso foi Roswell. Eu acabei estudando depois sobre o Kenneth Arnold, até surgiu o termo disco voador surgiu nesse caso, né? Porque foi ele que citou, sim. enfim. Mas eu lembro que o que me tirava o sono, assim, que eu vou pesquisar, eu vou entender, acho que o mais me impactou mesmo foi o caso de Roswell. O avistamento do Kennedy Arnold, ele foi lá no Monte Rainier, né? Isso. né eh, que ele avistou depois, ele desenhou o objeto e que é muito parecido com as asas voadoras lá da Uhum. Segunda Guerra e tal, tal, tal. Mas não é só para comentar. Mas o caso que me impactou e que me trouxe para ufologia foram várias coisas, entendeu? Sim. Mas eu acho que o principal foi o caso Varginha. Foi, não, assim, antes do caso Varginha teve aquela famosa autópsia do ET no Fantástico. Ah, Ali verdade. é, ali que eu fiquei assim,
autópsia, entre aspas, né, para o pessoal dizer que, né, que aquilo aí depois foi, né, constatado que foi uma fraude. Será? Você pode contar mais adiante. Será? Eu acho que sim, mas isso aí é mais pra frente, a gente pode falar. Mas o que impactou também foi, o que me trouxe para a ufologia foi uma experiência, né, pessoal, né, que eu tive, né? E aí, mas foi na mesma época, assim, foi né, assim, contemporâneo, paralelo né, com a autópsia. Eu tive esse avistamento, um avistamento que depois a gente pode contar também. E aí eu lembro que eu tava indo pro colégio de manhã cedo, e aí, não de manhã cedo não, porque foi na volta, porque de manhã a banca não estava aberta. Na volta, né, meio-dia e pouquinho, eu vi uma revista UFA, velha revista UFA, né, saudosa revista UFA, eu vi na banca. Eu tenho até hoje, eu tenho um monte, mas eu tenho até a primeira edição que eu comprei. Uma capa verde, assim, tal. E aí eu, né, assim, já tinha visto a autópsia lá do ET, né, já tinha tido aquele avistamento lá, né? Aí eu pensei, bom, eu acho que eu tenho que entender melhor isso aí, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, entendeu? Né? Por entender as coisas, né? Por saber, né? Por tentar descobrir, tentar como é que é? Tentar buscar respostas. Aí eu comprei aquela edição da revista UFO, e aí lendo, né? Isso não acontece só nos Estados Unidos, não acontece só, sei lá, não aconteceu só em tal lugar, acontece em todo o mundo. E aí só foi, né? Aí eu comecei a pesquisar, estudar de forma, né, pessoal, mais intensa. Ser mais intensa, E aí foi isso. Mas falando do caso Roswell, pra mim, assim, é meio contraditório, sabe? Não sei se o caso Roswell foi realmente uma nave alienígena que caiu. Sim. Não sei se foi um experimento, né, militar. Exato. Né? Como são dois casos ali que eles ocorreram muito, tanto o do Arnold como do Roswell, né? Eles aconteceram muito logo em seguida, após o final da Segunda Guerra, né? Então, e eu acho que é por isso que antes isso era a mídia, ela ia muito em cima, e o exército ia muito em cima desses avistamentos, porque sempre tinha aquele medo de contra-inteligência, né? Aí eu vi uma coisa diferente no céu, é o outro país testando. Na época tinha uma questão muito forte com a Rússia, né? A Rússia mandando, sei lá, drone, que na época não existia esse termo, né? Mas tinha muito receio, de satélite espião, né? Então, eu acho que tudo que se via de diferente tinha muito receio de ser alguma coisa. Acho que a primeira ideia não era ser uma coisa de fora. Só que, como tu não consegue classificar aquilo que tu vê com nada que tu conhece, tu acaba, será que de fato eu vi uma coisa além, né? Hoje, né, uma coisa que a gente tem comentado muito, que na época não tinha como, porque os meios de comunicação eram outros, né? Mas hoje existe uma comoção e uma histeria muito forte toda vez que acontece algum avistamento, toda vez que alguém relata que viu alguma coisa, né? Ou presenciou, viu, teve uma experiência extracorpórea, não sei. Mas tudo que foge um pouco, né, da racionalidade causa muita antes de qualquer investigação séria, né, antes de qualquer contato sério, existe muita histeria sobre o que é comentado. A gente teve, inclusive, um caso famoso recentemente, né? Nem precisa citar nome, todo mundo sabe. E causou muita histeria, né? Acho que antes de qualquer coisa, as pessoas, sei lá, entram numa frênese, né? Então aquilo segue um padrão, né? Uma notícia que ela entra assim, tipo, bombástica, todo mundo se comove com aquilo. As redes sociais aí, mil teorias, né? A maior parte delas não ajudam em nada. Tem a questão de canais, né? De veículos de comunicação, enfim, sensacionalistas que vão tentar ainda deixar aquilo ainda mais fora de um padrão explicável, né? Porque daí eles querem cliques, enfim, tipo, hoje a gente tem muito clickbait, né? Então, resolvido o caso fulano, e tu entra lá, não tá resolvido nada, mas as pessoas, né, tentam, descoberto o que foi, ou inacreditável, né? Sempre com essas chamadas, assim. E eu acho que isso atrapalha, né?
Hoje, a investigação, para quem quer, né, saber o que está acontecendo e não questionar se é verdade ou não, mas entender o que está acontecendo, o que leva uma pessoa a eu vi, eu não vi, o que eu acho que foi, né, o que leva a pessoa a aquele ponto, e isso atrapalha muito, né? É que teve muito assim, a mudança de mídia, o advento das redes sociais multiplicou, assim, exponencialmente a repercussão dos casos e dos casos, entre aspas, eu faço assim, eu vou fazer várias aspas, né? Pô, porque aí tu coloca assim, existe uma pessoa vê algo anômalo no céu, ok, beleza, mas aí assim, ela posta e aí de repente aquilo ali já ganha uma proporção que talvez ela nem tenha imaginado. Exato. Né? E pô, ela só registrou aquilo e só colocou, mas não, né? E também o que acontece quando não existiam redes sociais, tu gravava e tal, tu mostrava para um amigo, mostrava para um familiar, às vezes tu não mostrava em casa, né? Mostrava para um amigo, mostrava para outra pessoa, exato. Isso, e tipo, aquilo ali ficava num círculo 2, 3 pessoas, 4 no máximo, e não agora milhares de pessoas, milhões de pessoas. Milhões, né? Tu vê em pouco tempo. Milhões. Exato. E aí surgem várias teorias, entendeu? E daí entra sensacionalismo, né? O clickbait, eu quero viralizar e tal, né? Mas e também, mas isso acaba sendo fogo de palha, sabe? Porque pô, daqui a pouco, né, acontece esse boom, né, como vários vídeos, vários avistamentos. Isso dura, parece que tem um ciclo de vida curto, sabe? Tem aquele boom, aquele hour, né? E 2, 3 semanas, ninguém lembra mais, ninguém fala mais no caso. Já mudou a pauta, né? O hiperfoco já está em outra coisa. Exatamente, o hiperfoco já acontece em outro lugar, em outra coisa. E o que acontece? Aí com isso, os avistamentos, os casos que são verídicos, que têm algum fundamento, assim, eles ficam meio que soterrados, sabe? No meio de toda essa massa. De todo o burburinho, sabe? Exato. E não se busca entender também o ponto principal, o porquê agora, né? Então a gente tem hoje várias situações. Tem a liberação de documentos, a gente tem filmes, né, específicos que citam inclusive essa questão hoje dos governos estarem liberando documentos. Aí tem casos famosos acontecendo, aí não foi um, aí depois desse, né, acho que dá também tem uma questão de histeria coletiva, porque várias pessoas começaram a ver uma série de coisas. Também vi luz, vi isso, vi aquilo, né? Então, várias pessoas também postando vídeos e vendo coisas. Então, por que isso no sentido, talvez, psicológico da coisa, né? O que leva ao... Talvez isso os pesquisadores acho mais importante, talvez, de questionar a veracidade do que a pessoa está vendo, é entender o porquê que acontecem esses períodos, porque é um fenômeno, né? Isso em si já é um fenômeno de acontecer várias coisas relacionadas àquele tema, aquilo ficar muito forte, muito pontual naquilo, tu passa, sei lá, daqui a pouco mais 5, 10 anos, não fala mais nada, volta de novo, né? O que leva as pessoas a eu vi, e não só ver, tu divulgar, tu chegar a alguém, uma rede social, e dizer, eu vi tal coisa, né? Tu não guardar pra ti. Não julgando o levar na rede, mas o que leva a pessoa a chegar àquele ponto de ver alguma coisa, de compartilhar com outras pessoas, o que leva as outras pessoas a também verem, ou a defenderem, ou a culparem, né? Porque tem muita gente que leva esse tipo de conteúdo, enfim, eu não sei, elas se sentem ameaçadas ou ofendidas de alguma forma, porque elas reagem de uma forma muito negativa, né? E tu vê, tipo, como se aquilo fosse pessoal. Tu tá dizendo que viu uma coisa e isso me irrita muito e eu vou lá te ameaçar. Eu vou denegrir a tua imagem, né? E assim, não é porque agora, por exemplo, esses casos, né, que aconteceram agora há pouco, eles meio que furaram a bolha. Sim. Né, da ufologia, porque assim, eu que estou na internet desde os anos 90, as pessoas sempre postaram, desde que surgiu o YouTube, desde que surgiram as redes sociais,
as comunidades do Orkut, todo mundo Nossa, sempre sim. relatou coisas, todo mundo sempre postou coisas, mas sempre ficou naquela comunidade. Era mais nichado, né? Era mais fechado. Nichado. Exatamente, essa é a palavra. E agora não, agora, né, furou a bolha, né? Parece que se tu coloca, né, se tu vê um balão, né, meteorológico no céu e tu posta, aquilo aí já ganha uma dimensão já. Exato, e na hora tá tudo bem tu não saber. Pô, eu vi uma coisa estranha. Ok, pode ser um balão, mas na hora, o termo OVNI, objeto voador não identificado. Se eu jogar uma pedra daqui e tu olhar daí, pra ti pode ser um OVNI, entendeu? Eu não preciso necessariamente eu estar dizendo que eu vi uma coisa de outro planeta, de outra dimensão, né? Mas as pessoas olham aquilo ali, meu Deus, sei lá, Jesus na Terra, entendeu? E o termo moderno agora, UAP, né? Sim. Unidentified. Não. Meu Deus. Agora eu esqueci. Mudou o termo, mas tem um termo novo, né? Unidentified Aerial Fenômena. Isso, mas é assim, basicamente a mesma coisa. É uma coisa não identificada, né? Então, se... É anômalo. Exato, é anômalo, exato. Essa palavra que eu acho mais interessante, né? Assim, é algo anômalo, algo que a gente desconhece, entendeu? Que não necessariamente é uma nave alienígena de seres, exato, né, extraterrestres que estão visitando a Terra, entendeu? Tipo, e as pessoas confundem muito isso, entendeu? Veem as coisas assim, poxa, é algo anômalo, né? Pode ser uma tecnologia, né, nova, né? Porque a gente sabe, né, que acontece esse tipo exato. Né, de experiência, pode ser. Nossa, tem N fatores. Inclusive, muito dos objetos enxergados aí nos anos 90, que as pessoas viam, hoje a gente sabe que são veículos militares, né? São naves militares, enfim, de projetos que depois foram divulgados. Então, ok, no momento, tu ter a dúvida, causar, né, o questionamento do que é, né, para o que serve, do que é e para que serve. O problema é que quanto mais teoria tu cria em cima daquilo, mais difícil fica de chegar a algum lugar, né? Eu acho legal agora que a gente está falando de tudo isso, esse episódio introdutório a gente está falando, eu acho que de tudo que a gente vai desenvolver mais pra vai frente. Desenvolver, exato. De experimentos, de caso Varginha, na Chupacabra, isso tudo a gente vai falar, mas a gente está fazendo um grande apanhado que está muito bacana. Exato. É muito legal. E, inclusive, a gente tem um exemplo clássico, só que uma histeria talvez um pouco mais controlada, porque não existia Instagram, que foi o caso em Phoenix, né? Me corrija, acho que foi em 97, as luzes de Phoenix. E todo mundo viu, né? Até hoje as pessoas não têm uma explicação concreta do que foi e o que não foi, e ficou aquela briga do que seria, o que a pessoa viu, não viu, várias pessoas dizendo que viram, os militares dizendo que ninguém viu nada, enquanto tinha gente também dizendo que, né, pessoas de cargos, enfim, né, realmente aconteceu alguma coisa, mas nunca teve uma explicação real, né, firme sobre o que aconteceu ou não, né. E o que me lembrou também da a noite oficial dos OVNIs. Isso. Em maio de 86 no Brasil, que alguma coisa aconteceu, não foi o planeta Vênus. Exato. Porque, pô... A gente vê todo ano essas conjunções de planetas, enfim, não teve nada a ver. Exatamente. E agora falando muito por cima, assim, né? Tem os registros, né, dos pilotos, né, dos caças, que dizendo, olha, ele está acelerando... Exato. Ele está mudando de rota, então, pô, não é um planeta, né? Porque um planeta não desacelera, não muda de rota, né? Não persegue. Sim, exato. Então, tipo, assim, algo aconteceu, algo sempre aconteceu, algo acontece e que a gente não sabe o que é. O problema é tratar como espetáculo, né? Então, enquanto a gente tratar sempre isso, não levar de uma forma mais séria, buscar... algo mais concreto em cima daquilo ali, né? Seja num âmbito, num espectro psicológico,
de pesquisa científica, enfim, mas entender, né, espiritual, o que seja, mas entender o que está acontecendo, o que leva ao avistamento, o que pode ser um avistamento, e as pessoas elas acabam tratando como espetáculo no sentido de, eu vou tirar o máximo disso aqui, independente se o que eu estou dizendo é verdade ou não, mas eu vou tirar o máximo disso aqui para, sei lá, conseguir like, me promover, enfim, depois que se ferre o sentido da coisa, né? Exatamente. Daí o que a gente conclui? Né? Que a histeria é o maior inimigo da ufologia. Até rimou. Até rimou. Histeria é o pior inimigo da ufologia. Pode virar um jargão esse aí. Pode virar um bordão, exatamente. Boa. E sobre a questão do que continua, né? Hoje a gente tem ainda de relevante para quem está começando ou para quem ainda está aí desde tanto tempo, né? A gente só acha que a gente tem ainda conteúdo que seja relevante, não no sentido de autores, mas conteúdos de pesquisa mesmo, como o Livro Azul, né, o Blue Book dos Estados Unidos, né, eu acho que é uma boa fonte de conteúdo pesquisar sobre, mas a gente também tem escritores, né, que trazem muita coisa bacana, né. Eu acho, assim, o projeto do Blue Book, ele é legal, ele é um bom ponto de partida. Exato. Nunca ouvi falar de ufologia, tô com essa... sei lá, o algoritmo do meu... de alguma rede minha trouxe esse monte de conteúdo, achei legal, me interessei, por onde começo? Eu acho legal Blue Book, por quê? Porque ele começou lá na década de 40, década de 50, eu acho, né? Isso. Ele foi até 69, se eu não me engano, ele foi até 69. Ele foi o que seria o Arquivo X, né? Eles pegaram uma equipe de profissionais, vamos entender esses casos, investiu-se verba, né? O governo investiu verba, o que está acontecendo? É muita gente falando, a gente vai entender. A maior parte teve uma explicação lógica, mas sim, teve uma parcela daqueles casos, daqueles relatos, onde eles não conseguiram encaixar em lugar nenhum. E com o tempo, questão de verba, o projeto acaba sendo descontinuado, né? E o legal, eu acho que o legal a gente pontuar sobre o Blue Book, né, foi o grande astrônomo Allen Hynek, isso. Que era cético, né, foi contratado para desmentir todos esses avistamentos e tal, só que aí o cara, né, assim, claro, de modo muito resumido e muito raso, aqui muito amplo, ele começou a estudar, começou a pesquisar, né, começou a ir a campo, começou a, né, ver as coisas, ver os casos, e diz, olha, não, isso aqui não, assim, não tem como eu desmentir, né? Exato. Tem alguma coisa acontecendo. O Hynek, ele era astrônomo da Força Aérea dos Estados Unidos, né? Exato. E ele foi contratado justamente para desmentir, né? Para trazer a parte mais racional dos casos. Ele fez isso por uma grande parcela, mas ele percebeu que não, tem coisa aqui que realmente eu não consigo explicar com os dados que a gente tem. Não dá para encaixar em lugar nenhum, né? Sim, né? Com a ciência. Exato. Chegou um limite, a minha ciência não explica mais. Pois é. E aí, sim. E aí o que a gente pode pensar assim? Se existe, né, literatura, conteúdo relevante? Sim, existe. Né? Apesar de hoje nós termos muito mais acesso a conteúdo, né, virtual, né? Eu ainda acho que nos livros, né, nos livros físicos, sim, né, na coisa, né, eu acho que ainda a gente encontra conteúdo e tipo assim, conhecimento, né, porque a gente tem, né, quando inicia, eu sou assim, né, quando eu pego um tema que eu quero entender, que eu quero explorar e desenvolver, eu começo, às vezes a gente pode ser meio idiota dizer isso, mas assim, começar do início. Exato. O que é o básico daquilo, né? É como aprender matemática, né? Tu não Sim. vai, assim, né? Não adianta tu querer aprender matemática e já começar lá em derivadas, né, integrais e tal, né, equações complexas. Não, tu tem que começar né, das 4 operações básicas e tal, e depois ir, né, escalando. E o que acontece? As pessoas já querem... o que é ufologia, Éder? Tá, mas o caso Varginha,
o que foi? É ET ou não é ET? Poxa, né? Eu acho que... É que a geração de hoje ela tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem muito conteúdo na internet, mas é pouca curadoria do que está sendo postado, né? Tem coisas que são muito vagas mas infelizmente é o que hoje se busca, né? Aquele conteúdo assim, é 3 minutos no máximo, passou daquilo ali, já é conteúdo demais. Só que nessa redução de tempo que tu tem, tu querer um imediatismo muito alto, né, pra tudo, acaba prejudicando o entendimento básico das coisas. E e uma coisa que a gente citou aqui da questão dos casos, né, do fogo de palha, isso não acontece, obviamente, só, aqui a gente está falando da ufologia, mas situações críticas, por exemplo, uma terceira guerra mundial iminente, um genocídio, coisas assim, acontecem em situações críticas, as pessoas elas têm uma fase para falar e comentar daquilo e depois, não faz mais diferença, vou pro próximo tópico, sabe? E é preocupante, porque é como se a gente perdesse a sensibilidade, né? E assim, voltando um pouquinho, né, no que tu falou, né, dos 3 minutos, né? Assim, eu não tenho atenção maior do que 3 minutos. Então, assim, não adianta, né, tu querer saber do caso Varginha em 3 minutos, Exato. Né, sendo que tu tem que ter todo um conhecimento, né, anterior para tu chegar no caso Varginha. Entendeu? E assim, não adianta. E é o que tu falou, sabe? Aí as pessoas perdem interesse, por quê? Porque elas sempre ficam nessa camada meio rasa, nos 3 minutos. Exato. Aí, então vamos para a próxima notícia, né? O próximo assunto, a próxima treta, né? A próxima treta, exato. A gente veio de uma época, eu pelo menos usei, né, eu achava sensacional, vou testar, procurar coisas na Deep Web, né? Então a gente não estava nem satisfeito com aquilo que a gente já tinha e a gente ainda buscava aquele conteúdo que não era tão acessível pra gente, né? E hoje as pessoas, elas não querem nem o básico, né? A gente tá numa fase em que as pessoas nem o básico elas querem consumir, elas querem muito conteúdo, muita informação, uma diversidade com pouco conteúdo, né? Eu quero ouvir sobre tudo, eu quero saber sobre tudo, mas bem pouco de cada coisa, né? E é aquilo, sim, e daí já dando dica para as pessoas, garimpem. Exato. Né, garimpem. Assim, eu, por exemplo, eu compro poucos livros, né, nas grandes empresas e compro muitos de sebo. Sim. Chegou um tempo para mim, que a literatura nas grandes empresas ali esgotou. Né? Eu só consigo buscar agora no que já foi feito. Já foi feito. E no que tem aí no mercado, né, nos famosos sebos, nas livrarias de bairro, né? E eu até, se agora me lembrou, me veio à mente uma frase de não sei quem que disse bem assim: se você quer entender um assunto novo, procure num livro antigo. É uma coisa assim. Mas eu achei genial essa frase e que resume bem, eu acho, do que a gente está falando, né? Se você quer, né, descobrir um assunto novo, procure num livro antigo. E na ufologia mais ainda, entendeu? Procure os autores, né, clássicos, né, Boa. assim. E para a gente se encaminhar para encerramento desse nosso primeiro tópico, uma das grandes diferenças que a gente tem, né, talvez comparado com o que esperar daqui para frente, é que antes a gente tinha a questão o governo esconde da gente, e hoje a gente vê aí uma liberação, né, uma exposição, acho que seria a palavra, muito maior, né, de órgãos, de órgãos diversos, né, sobre esse tema, mas a histeria, né, o barulho, essa comoção que as pessoas criam, hoje isso é que afasta, talvez o acesso hoje em demasia é o que afasta da pesquisa mais séria, né? E aí se cria um paradoxo, né? Pô, eu tenho o governo liberando arquivos, liberando casos, mas e aí? O que vai levar isso aí? Exato. Entendeu? O que querem, né, com esse desacobertamento?
né, querem gerar mais confusão porque eles já viram que as pessoas não trabalham bem com informação. Sim, exatamente. As pessoas não lidam bem com a informação, então o que né, tô liberando, mas aí as pessoas estão cada vez mais dando crédito ou descrédito. Exato. O que vai levar? Né? Isso é, inclusive no filme, eu sei que não olhou ainda, mas é uma coisa muito comentada no filme do Disclosure Day do Spielberg, é justamente essa questão das coisas, o ponto principal é aquilo, tá na tua frente, tá ali de todas as formas possíveis, mas é como se a nossa mente agitada, a nossa necessidade por sempre buscar uma coisa a mais, tu não consegue enxergar o negócio, entendeu? Tu não consegue absorver aquilo ali, sabe? Sim, porque é algo, né, algo tão assim fora do nosso dia a dia e que está vindo à tona que às vezes as pessoas não, estamos preparados, né, para um contato ou não? Estamos preparados para uma revelação de fato ou não estamos? Será que a revelação já aconteceu e a gente não percebeu? Também. Será que não aconteceu e a gente tá aí ainda no mesmo lugar sapateando, né, caminhando em círculos? Pode ser, né? Exatamente, correndo em volta do rabo, né? Exato. E daí tu cai muito naquilo que a gente falou, né? O sensacionalismo, sabe? O que eu tenho que levar a sério e o que eu não tenho que levar a sério. Porque, poxa, às vezes, assim, eu já vi, né, de pessoas leigas e eu não tô julgando, né? Porque ninguém é obrigado a saber nada. Sim, exato. Eu já vi pessoas dizendo, mas esses arquivos que o governo, né, tá liberando aí, isso aí é IA, isso aí é tudo forjado. Eu digo, não, olha, não sei, mas, né, o que a gente pode fazer para, né, para tornar, aliás, para, levar credibilidade para essas pessoas, digamos assim. Porque antes a falta da credibilidade era tu não ter. Eu não tenho, sei lá, o governo de país X, Estados Unidos, seja da Rússia, do Brasil, eu não tenho órgão, não tenho a marinha, não tenho o exército dizendo que tem. Agora tu tem. Então eles lá, isso aqui não tem explicação, isso aqui é algo que é mais paranormal do que científico, né? E aí o que falta ainda, né? Não, agora não pode ser real porque hoje tem a questão da IA, não pode ser real por isso. Então, será que a gente não busca saber, mas ao mesmo tempo aquele medo da certeza faz com que a gente sempre duvide? É uma armadilha, né? Então, porque muda todo o teu sistema, muda o sistema social, a escala social de crenças, de tudo, né? Então talvez a gente quer muito saber a verdade, mas aquele medo, não, eu quero muito saber, mas no momento que eu me deparo, não, mas isso aqui não é bem o que eu estava pensando, não é bem isso aqui está sendo manipulado, né? Não tem nada a ver. Quem que eu vou acreditar, né? Se o governo, né, tá... aliás, os governos, não estou falando de Sim, governo. A gente tem vários, né? Se esses órgãos, se esses governos estão divulgando essas coisas, né, desacobertando isso, mas será que, né, eu vou acreditar em quem, afinal de contas, né? Exato. Assim, minha visão, minha resposta, eu acredito, né, nos autores clássicos e nos grandes pesquisadores, né? E que, aliás, agora até a pergunta, Aline, existem novos pesquisadores, existem novas visões, novas teorias, o que está à frente aí, falando, né, do futuro mesmo da ufologia aqui? Eu acho que hoje a gente tem muito mais possibilidades, né? Principalmente no âmbito de equipamentos. Hoje a gente tem um alcance muito maior daquilo que a gente pode pesquisar, daquilo que a gente pode investigar, mas eu não sei se em função dessa grande gama de coisas, hoje a IA se tornou um problema, né? Eu não sei se por hoje ter tantas facilidades, né, pra gente chegar a talvez conclusões mais factíveis, existe esse receio também de
Mas será que é isso aí? Mas será que de fato é? Ou toda essa tecnologia tá me direcionando a uma coisa que não existe, né? Que não é real de fato? Será que a gente conseguiu chegar a um ponto ou isso só está gerando mais dúvida? Mas a gente tem dois, inclusive eu anotei aqui dois exemplos de que seriam mudanças mais concretas, né, que são bases científicas, que é o ARO do Pentágono, né, que ele foi criado especificamente para investigar fenômenos aéreos anômalos, já com o nosso novo termo, e o projeto Galileu de Harvard também, que são telescópios de última geração que ficam mapeando o céu, né, na busca de objetos que estão fora daquilo que está classificado de movimentação, né? Não especificamente eles estão procurando UFOs, mas eles estão procurando algo que pode parecer estranho nos nossos céus. Então isso é bem bacana. Agora, como a gente vai direcionar essa tecnologia, a gente tem esses dois exemplos que são científicos, que são sérios, mas os pesquisadores, né, os ufólogos, né, como eles vão direcionar isso e como eles vão levar a público, aí é outro ponto. E o próprio que tu me lembrou agora, né, desses projetos de busca de vida, né, os exoplanets. Isso, fora da Terra, começou lá com o projeto 7, lá atrás, né? Exato. E que inclusive o famoso, né, Carl Sagan, ele fez parte do projeto 7. E ele era cético, mas só que no fim das contas, ele até escreveu o livro, aliás, ele escreveu 2 livros muito famosos, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, né, onde ele derruba tudo, e depois ele escreveu Contato, né, que virou um filme. Que virou um filme maravilhoso, inclusive eu gosto muito. Excelente, sim, né? Então, tipo assim, eu acho que foi a mesma questão do Hynek, né? Ele começou de forma cética, mas ele viu que não era assim, que existia algo, mas que não era bem assim como, né, como nos é vendido e como nos é se ofertado, né? Exato. Tinha alguma coisa a mais ali. Né? Por isso que eu acho que o Carl Sagan, ele é crucificado, né, por muitas pessoas. Eu acho que não, entendeu? Ele, se ele entendeu da forma, né, de uma forma mais assim científica, mais assim, menos abraçar a árvore, né, como eu digo, mas que na verdade, assim, a minha visão, a minha conclusão sobre ele é que ele, assim, ele viu que existe algo, mas que ele não sabe dizer o que é. E eu acho que, assim, até falando de novos pesquisadores, né, porque quando a gente começa, né, a estudar esse tipo de coisa, pelo menos eu, né, assim, eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu acho que até aqui no nosso canal a gente vai trazer mais perguntas do que respostas, né? Não vai ter resposta de nada, não? Vai ter mais perguntas, né, provocações do que respostas. E até falando dos pesquisadores antigos, os clássicos, eles sempre dizem isso, né? Que quando eles começaram a estudar, eles tinham muitas... Eles tinham poucas perguntas e muitas respostas. Agora eles têm mais... Né, mais perguntas do que respostas. Exatamente. E eu acho que é isso que move a pesquisa e o futuro, sabe? Tem pesquisadores... Tem, entendeu? Mas eu acho que até, não sei se, né, se isso é impressão minha, mas o próprio termo ufólogo já está caindo. Sim, já caiu em desuso, né? Hoje não é. Inclusive é um termo que para a nova geração ele já é relacionado a uma parte mais cômica da coisa, né? Não é mais tão levado a sério. O termo ufologia hoje ele já tem sido levado mais para essa coisa de ficção mesmo, né? De homenzinhos verdes, de buscar conhecimento aí, né? Já não é mais levada para a parte da pesquisa séria, né? E lembrando que a gente que nasceu com o termo ufologia, eu tenho um apego muito forte nele, ela não envolve necessariamente somente essa busca, né, por
vida fora da Terra, por quem está contatando e quem vai ser contatado. Mas é todo o fenômeno que não é explicado, né? Então envolve ele é multidisciplinar aí, né? A ufologia ela seria uma ciência multidisciplinar, porque ela envolve várias áreas, né? E eu acho que hoje um dos pontos muito importantes, talvez seja isso, um dos erros que os pesquisadores e que os ufólogos talvez eles tenham, é querer começar com muitas respostas ao invés de questionar, né? Como a gente comentou ali no início, né? Em vez de tu questionar do porquê que uma pessoa está vendo tal coisa, mas não, já preciso trazer aqui, eu vou encerrar esse caso hoje, eu vou dizer o que é isso aqui hoje. Eu acho que esse é o problema. É tu querer dar muita resposta para uma coisa e tu tem que abrir para o questionamento, né? A ciência, né, que a ufologia há tanto tempo tem lutado para ser uma ciência séria, ela é basicamente só questionamento, né? Então o cientista ele vai refutar a sua própria tese, a sua própria teoria, inúmeras vezes quantas necessárias para se aproximar o mais, né, para estar mais próximo possível daquilo que ele considera a verdade absoluta de algo, né? Mas ele está sempre, né, duvidando daquilo, do ponto que ele chega. Pô, mas será que não tem mais? E eu acho que enquanto a ufologia ela tentar sempre dar um ponto final nas coisas, né, sem se questionar, ela querer dar muitas respostas, ela vai acabar dando um tiro no pé. E talvez seja um erro que tem seguido aí desde dos primórdios da pesquisa, né? Eu acho que a gente tem que mais se questionar, se perguntar, do que querer responder a tudo, né? E até inclusive os próprios pesquisadores mais atuais, digamos assim, eles estão se baseando mais em mais em dados, Exato. mais né, como é que é, dados concretos, né, e não se baseia, assim, não que seja errado, dependendo do ponto de vista, né, se basear em crenças. Sim. Né, mas eles estão trabalhando, né, mais com dados, mais com... É que a ufologia científica, ela começou assim lá nos anos 80 para 90, então acho que hoje em dia o termo que eu costumo, né, usar e que eu acho que é pertinente, eu não sei se é o certo ou o errado, é o que eu uso, né, o que eu gosto, é o termo ufologia avançada, né, que é como tu falou, entendeu? São várias áreas do conhecimento. Exato. Eu tenho que entender um pouco de física, de biologia, de astronomia, né, de química, até de metafísica, que aí já entra na área avançada. A metafísica, exato, né? Também dos sistemas de crenças, para entender o porquê que as pessoas chegam, né? O que leva ao contato, a relacionar uma experiência, né? Relacionar uma experiência pessoal, em grupo, enfim, mas relacionar isso, né? Por que eu estou relacionando isso à ufologia? Por que eu estou relacionando a um possível ser de outro planeta ou outra dimensão, né? É uma área do conhecimento multidisciplinar, né? E o que a gente, né? E o que a nova geração está tirando, né? Está tirando a ufologia das mãos do coach de ET. Exato. Do coach de ET. É isso, né? Embora, né, com tudo isso, a gente parece, nossa, então tá encaminhando para uma coisa boa. Sim, mas a gente tem o problema dessa questão da histeria, do sensacionalismo, que eu creio que não vai ter um fim, né, a gente sempre, tudo que desafia aquilo que a gente conhece, né, vai gerar aí uma comoção, então é saber trabalhar com isso, né. Buscar a seriedade dentro da confusão mesmo, é a ordem no caos, né? Tu tentar levar a tua pesquisa, a tua investigação dentro de algo que pode facilmente virar um circo, mas tu levar aquilo para algo sério. Então, exatamente. Então, já indo, né, para a conclusão, né, Aline, o que a gente pode tirar dessa nossa conversa inicial aqui? Acho que hoje a gente tem mais ferramentas, né? Mas também tem que ter mais cuidado para não se perder, né? Será que eu vou tratar hoje as ferramentas que eu tenho, eu vou usar elas para fazer isso de forma séria?
ou para atrair, né? Talvez se eu falar aqui meter uma piadinha no meio, talvez se eu colocar aí um fato que não foi bem o que aconteceu, mas se isso vai atrair viewers, se vai atrair seguidores, enfim, será que eu vou seguir pela parte séria ou eu vou fazer parte do espetáculo para garantir o meu, né? Então também tem isso. Então, se comparado com o início, hoje a gente tem, né, a ufologia, seja amadora, sejam pesquisadores, né, sejam cientistas, pesquisadores que se envolvem, que acabam se envolvendo também nessa área. Hoje eles têm mais ferramentas do que nunca, tem muita tecnologia à disposição, só que tem que ter o cuidado de até que ponto a pessoa pode se perder no caminho, né? E a gente sabe que a gente tem vários exemplos de pessoas que tiveram um início sério, que eu vou lutar contra a desinformação, eu vou levar um conteúdo sério, e foi no lado, mas foi pro caminho do vou garantir o meu, né? Se falar isso aqui, se levar a desinformação é o que traz o resultado, então eu vou seguir o fluxo. Então esse é o grande problema. Exatamente. E virou o coach de ET. Assim, eu fico pensando na minha experiência, entendeu? Eu não sou pesquisador profissional, nunca trabalhei com isso oficialmente, mas eu também no caminho, nesses anos aí, desde os anos 90, eu também já me perdi várias vezes, mas eu consegui voltar para a rota, não sei como, tá? Mas eu consegui, entendeu? Por quê? Porque exatamente é isso que tu falou, entendeu? A gente não, assim, a gente tem tem que tentar sair das armadilhas do caminho, né? E o que acontece é que muitas pessoas se perdem nesse caminho. Claro que cada um vai saber de si, né? Daqui a pouco, hoje eu não quero mais auxiliar as pessoas a ter conhecimento, não tô nem aí, eu quero meu retorno financeiro, beleza. Mas aí vai a pessoa interessada, o pesquisador, quem tá buscando algo sério, literalmente garimpar ali, né? De saber aquilo que ela tá buscando, que ela tá procurando, porque senão ela se perde no caminho. Exatamente. E assim, procurem nos autores clássicos, mas também olhem os atuais, né? Os que estão aí na mídia atual, e que eles também falam, né? Eles também se baseiam nos grandes ufólogos, né? Então questione-se. Exatamente, questione-se sempre. Questione-se sempre. E o que a gente pode falar para as pessoas aí, colocar nos comentários, né? O que tu acha da frase, né? Então assim, coloca aí nos comentários, né? O que mais atrapalha a investigação séria dos fenômenos aéreos, na sua opinião? Diz aí para nós, que a gente vai ler tudo e a gente vai trazer alguns comentários aí nos próximos vídeos, né? Talvez até alguém resolve abrir aí o coração e trazer algum caso, alguma experiência que passou, e a gente vai estar comentando aqui. Exatamente. Então, de repente um comentário se torna um tema. Exatamente. Tópico, né? Estamos abertos a novos temas. Isso aí. Então até a próxima. Se inscreve no canal, compartilha, né? Dê seu like, se inscreva aqui, né? Já falei. Comente, divida, né? E sempre questione. Até a próxima. O fenômeno pode ser inexplicável, mas a pesquisa não precisa ser uma bagunça, né? Exatamente. Até mais, galera. Até a próxima.